Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Jorge, João? Bom Não tá... dia, professor. Opa! Ouvindo sim. Vamos lá. Esperar o povo entrar mais um pouquinho aí, tá? Nós já vamos tocar o barco. Mais uma semaninha. Tá fácil, não. E a eleição nos Estados Unidos? Dá o Biden ou dá o Trump? Hã? Apertado lá, hein? A coisa tá feia, né? Vamos ver o que vai. Hoje resolve, né? Eu acho que hoje chega uma. Vai dar briga isso aí. É... Pensa que é só aqui que tem confusão? Tem confusão no mundo inteiro, né? Tem confusão pra todo gosto. Os caras são tudo biruta, velho. Os caras são tudo biruta, não tem jeito. É... Mas vamos começando aqui. Pessoal, semana passada nós falamos dos preparos intrarradiculares, né? Então, falamos de como fazer o preparo, com a broca de piso, né? Todo aquele cuidado de fazer a condutometria, né? Deixar os 4 milímetros do remanescente da obturação lá embaixo, né? Para não perder o selamento endodôntico, né? Da obturação. Tá? Beleza. Preparo feito, agora a gente precisa copiar esse preparo, né? Obter um modelo para mandar para o laboratório. Na realidade, tem alguns dentistas que preferem não moldar, né? Eles não moldam. O termo que a gente usa, que eles gostam de fazer, é o modelar o conduto. Ao invés de eu obter um modelo, enviar para o laboratório, eu faço na clínica, com resina Duralay, a modelagem do conduto. Tá? Então, eu isolo o meu conduto, né, o interior do conduto, e vou colocando, né, a resina reembasando. Eu vou fazer o que o protético faz com a cera no laboratório, mas eu faço clinicamente. E já reconstruo aquela porção coronária com resina também e acerto na boca. E tiro um padrão da boca do paciente em resina Duralay, que é enviado para o laboratório para fazer a fundição. Esse procedimento a gente chama de modelagem, tá? Mas o que a gente faz na clínica, normalmente, é a moldagem, tá? Então, primeira coisa, moldagem é uma coisa, modelagem é outra, né? Então, às vezes faz confusão na hora de usar. Modelar é técnica direta e moldar é técnica indireta. Eu preciso do técnico do laboratório. Eu moldo, obtenho um modelo e mando para o laboratório, né? O laboratório faz o meu núcleo, o meu pino com o núcleo. E quando eu modelo diretamente na boca do paciente. Então vamos conversar aqui. Vai aparecer algumas coisinhas para a gente poder ilustrar isso. Modelagem, né? A modelagem é a técnica direta. Pessoal, o grande problema da modelagem é que toma um tempo danado do dentista. O dentista vive da hora clínica dele, né? Então, sai mais econômico para a gente você terceirizar esse serviço. Você manda para o laboratório manda a peça pronta para você colocar na boca, né? Só que o laboratório cobra isso, tem custo. Então, economicamente, não tem. Olha, o dentista, quando tem uma disponibilidade de horário maior, recém-formado, entenda, né? Se ele fizer esse procedimento, o laboratório vai cobrar menos dele, ele vai ganhar. Então, ele está ocupando o tempo dele de uma forma. É mais ou menos como a moldeira individual na prótese total. O dentista pode fazer? Pode. Né? Ele sabe fazer, ele aprendeu,
tudo bem. Só que a gente não tem no laboratório a mesma habilidade para fazer. Se a gente faz a moldeira, a espessura da moldeira fica não tão uniforme quanto um técnico. Agora, isso é uma questão de treino também. Se eu pegar para fazer moldeira 1, 2, 5, 10, as minhas moldeiras vão ficar tão boas quanto qualquer protético. É questão de treino. Né? Então, modelagem, a técnica direta. E moldagem, né? Ainda tem um problema eu tenho um dente endodonticamente tratado, que foi tratado com todo carinho, foi colocado isolamento absoluto nele, para evitar a contaminação da dentina e tal. E depois, na hora do preparo, a gente acaba contaminando o interior do conduto, né? Porque a gente faz com um isolamento relativo. E tem colegas que preconizam que a moldagem seja feita com o isolamento absoluto. Tem uma técnica que um professor, ele trabalhou com a gente aí na Univap há muito tempo, o Caê, ele é da Odonto Salles, ele tem a especialização em endodontia, a atualização é aqui na Ouro Fino, né, no Instituto Ouro Salles. E como um bom endodontista, ele queria que a moldagem fosse feita com isolamento absoluto. E desenvolveu uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora, ela é extremamente trabalhosa. A técnica com isolamento absoluto é extremamente trabalhosa. É o que a gente faz na clínica da faculdade? Não, não é. A gente faz com isolamento relativo. É o que a grande maioria dos colegas fazem, é o que normalmente é feito, né? Agora, lógico que com isolamento absoluto é no sentido de preservar, né, a sanificação do conduto, a não contaminação dele, é infinitamente melhor, né? E isso, a modelagem também ganha, porque você pode fazer a modelagem com isolamento absoluto. Então, você vai, né, só modelando o interior do conduto. Então, vamos lá. Aqui é a técnica da modelagem. Deixa eu tirar um pouquinho da minha luz aqui, porque senão eu não enxergo aquela. Olha lá. Eu pego a resina Duralei, que é aquela vermelhinha, e diretamente na boca do paciente eu pego um pinjete, um pininho daqueles plásticos, né? Adapto ele ao conduto, aí pego um pouquinho de pó e líquido de Duralei, manipulo, ponho sobre, né, na fase plástica, sobre o pinjete, e vou, com o conduto meu isolado, levando na boca do paciente, né? Pondo e tirando, vou modelando o meu conduto. Ó, né? Então eu vou colocando a resina, modelo o conduto aqui, ó, aqui um outro conduto lá, né? Eu vou copiando aquilo lá em resina Duralei e depois eu faço a porção coronária no dente com resina Duralei também, acerto com broca e esculpo. Daí eu tendo esse padrão aqui, eu mando esse padrão para o laboratório. Aí o laboratório vai incluir esse padrão em resina, né, no anel, né, com refratário, tal, põe no forno, vai evaporar essa resina por calor, né, para poder fazer a fundição, faz a fundição e já me manda o núcleo pronto. Foi o dentista que fez isso diretamente na boca do paciente, ó. Colocou, foi modelando, coloca e acerta a modelagem dele no dente diretamente. Aqui é gengiva, não tem modelo. É direto na boca do paciente. E isso quem faz é o dentista. Agora, isso toma um tempo, é uma sessão de 45 minutos, 1 hora no consultório. Se você tem outros pacientes para atender, a moldagem você gasta 10 minutos, né? E manda para o laboratório. Então você ganha tempo no consultório, você atende mais gente. Como a gente vive da hora clínica, né? Normalmente o dentista molda e manda para o laboratório, faz de forma indireta. Ele usa o laboratório, o técnico de laboratório para fazer. Mas pode ser feito de forma direta? Pode. É bom, né? Porque evita, né? Eu posso fazer. Aqui está sendo feito com isolamento relativo, ó, tem um rolinho de algodão aqui e tal. Mas isso pode ser feito com isolamento absoluto. Nada impede. E eu vou modelando, né? O conduto da mesma forma que o técnico vai fazer com a cera no laboratório. Aí, uma vez fundido, né, eu instalo. Esse núcleo aqui, se vocês perceberam, né, ó, essa raiz aqui está inclinada para cá, e essa raiz está inclinada para cá. A distância daqui até aqui é maior do que a distância daqui até aqui, que é a entrada do conduto.
Então, eu tenho que fazer esse núcleo bipartido, como eu falei na semana passada. Eu tenho que fazer ele dividido em dois. Então, uma parte vai entrar aqui e a outra parte vai entrar no outro conduto lá. E separado no meio. Depois, eu junto tudo isso para fazer uma peça na boca. Né? E na hora da cimentação, né, eu vou entrar com uma parte e depois com a outra parte por cima disso, formando, né, a porção coronária, o núcleo propriamente dito desse. Porque os condutos são divergentes entre si. Então, é algo que dá bastante trabalho. Então, o dentista que opta por fazer essa modelagem, ele gasta um tempão de clínica fazendo isso, tá? Se você moldar, você vai moldar com silicona pesada e silicona leve, vai obter o modelo e o laboratório vai fazer isso para você, mandando as duas peças já separadas, tá? E é o que a gente vai fazer na clínica. Aqui, um caso clínico aqui da Univap, né? Que o professor CAE, né? Ó, Carlos Eduardo Santos Dias, né? Fez no TG da Bernini em 2005, tá? Então, esse caso foi feito aí na clínica da faculdade. Então, vai ser feita a moldagem, não mais modelagem, a moldagem com isolamento absoluto, para evitar o quê? A contaminação do conduto. Então, aqui nós temos o dente endodonticamente tratado, selado. Acabou a endo. Aí ele volta numa outra consulta, né? Olha lá, o isolamento relativo por baixo, a seleção do grampo, a colocação, né, do isolamento absoluto, né? Do isolamento absoluto. E olha lá, ó, o dente está isolado. Aí, uma vez isolado, eu faço, né, a remoção do tecido, do material que está o obturador aqui, faço o acabamento, né, do término do meu preparo aqui, tá? Isso aqui é um pinjete, né? É um pininho que eu vou usar para fazer a alma, né, da moldagem. Beleza? Olha lá. Pego a silicona pesada, né? Ó, manipulo a silicona pesada e volto em cima do dente. Então, o que eu estou fazendo aqui com a silicona pesada? Uma matriz, um índex desses dois dentinhos aqui, né? Com a silicona pesada. Então, eu não tenho moldeira, porque se eu for colocar a moldeira aqui, o lençol não deixa a moldeira descer até a posição final de assentamento dela. Então, sobre o dente isolado, eu pego a silicona pesada, tá? E vou fazer um índex aqui, né? Uma moldeira individual de silicona. É isso em última análise. Né? Olha lá, recorto os excessos, adapto isso aqui em cima do grampo para estar copiando essa região, né, dos dentes. Então, isso é para ilustrar, para dizer para vocês que dá para fazer a moldagem com isolamento absoluto. É o que a gente faz na clínica e na escola? Não, não é. Porque você vai gastar 3 sessões para fazer, né? Você não tem tempo hábil, né? O aluno vai fazer isso aqui, guarda, semana que vem põe isolamento absoluto de novo, pega o... Não tem jeito, não se aplica, tá? Mas dá para fazer. É bom, mantenha a sanidade do conduto, tá? Bom, então, olha lá, fez o índex, que é isso aqui removido, né, de cima, tá? Tá lá o dente. Né? Aí eu vou pegar um pinjete, que é esse pininho aqui, ó, e vou adaptar ele no interior do conduto. Né? Ele tem que entrar com folga, o material de moldagem tem que vir à volta dele aqui, tá? A volta dele aqui. Adapto, marco o tamanho dele. Essa ponta do pinjete não pode ficar muito alta para ele não dobrar dentro do conduto. Então, eu tenho que fazer essa adaptação, né? Pego uma porção pequena de silicona leve, manipulo, né? Levo no interior do conduto, olha lá, e coloco o pinjete dentro. Preencho a minha matrizinha, né? Volta aqui, danado. Preencho a minha matrizinha com silicona leve também e volto o conjunto sobre, né? Olha lá. A silicona pesada,
sobre a silicona leve, como se fosse a moldagem em 2 tempos. Terminado, né, o tempo de cura da silicona leve, eu faço a remoção desse conjunto e vem os 2 pinos moldados, sem ter havido contaminação com a saliva. Agora eu vou pegar uma fita crepe, né, um material, uma cera utilidade, a fita crepe é melhor, e vou, né, contornar isso aqui. E daí eu obtenho o meu modelo. Né? Olha lá. Vou fazer a proteção com a fita crepe. E agora eu vou verter gesso pedra melhorado. Gesso tipo Durone, gesso duro. Né? E vou ter, depois do gesso tomado preso, o meu modelo. É um modelo bonito? Não, não é um modelo bonito. Né? Né? Mas está tudo copiadinho aqui. Agora, e outra, sem ter contaminado o interior do conduto, que é o mais importante. Né? E agora o protético vai fazer um enceramento disso aqui. Né? Esse enceramento que o laboratório faz, lá no laboratório, é como se eu tivesse feito a modelagem diretamente na boca, ele vai modelar isso com cera. Né? Ele vai pingar a cera aí no interior com esse gesso isolado e vai tirar um padrão em cera para ele poder fazer a fundição. Né? Bom, essa é a moldagem com isolamento absoluto. Tá aí, dá para fazer, tá aí para ilustrar. É o que a gente faz na nossa clínica? Não, não é o que nós vamos fazer. Agora nós vamos cair no mundo real, né? O que a gente faz na clínica da faculdade, tá? O que e como a gente faz, tá? Primeira coisa, proporcionar, né, corretamente o material e colocar dentro da moldeira. Então aqui eu vou usar uma moldeira parcial para moldar. Se eu tiver com isolamento absoluto, essa parte da asa da moldeira aqui não entra, né? Vai tocar no coisa, eu não consigo empurrar a moldeira. Então, por isso que é feito, né, com isolamento relativo. Tá? Então, eu pego uma porção de silicona pesada, com um catalisador, manipulo, preencho a moldeira na região que eu quero e vou levar a moldeira na boca do paciente. Né? Feito isso, eu fiz o índex, né, como na primeira parte lá. Né? Aí eu preciso selecionar os pinos adequados. Quando eu tenho pinjetes de diversas cores, fica mais fácil. Se eu for moldar mais de um conduto, eu preciso saber que pino que é que vai entrar em qual conduto. Então, você põe em cima da bancada, vai formando aquela bagunça. Né? Muitos colegas gostam de usar pente de cabelo. Você compra um pentinho de cabelo e quebra os dentinhos, ao invés de comprar um pinjete. Se você for comprar uma caixinha de pinjete, você vai pagar aí uns 15, 20 reais a caixinha de pinjete. Se você comprar um pentinho desses, né, de pentear cabelo, você vai pagar centavos no pente. E quebra aquele plastiquinho. E guarda no vidrinho do mesmo jeito. Lógico que você vai pegar um pente que você não usou, né? É um pente novo. Não vai pegar um pente de cabelo e vai na boca do paciente. E outra, depois de quebrado isso, você pôs no vidrinho, não precisa falar para o paciente que é um pente também, né? Então, agora, o pente se presta muito bem para isso, né? Porque você pode comprar o pente amarelinho, o pente vermelho, o pente verde. Então, você tem diversas cores. Quando você vai trabalhar com mais de uma moldagem simultaneamente no consultório, você fala o verde para o canal tal, o vermelho para o canal tal e o branquinho para o canal tal. Beleza? Então, você monta, na hora de fazer, você não fica procurando qual que vai entrar em qual lugar. Porque cada conduto vai ter um preparo diferente um do outro, né? Tanto no comprimento quanto na largura desse preparo. Né? Então, isso são cuidados que o clínico tem que ter na hora de fazer o seu procedimento, né? O procedimento no consultório. Né? Porque você já atendeu, você sabe que você vai. Usa uma coisa, põe em cima da bancada, põe do kartzinho ali, põe e tal. Quando acaba, tá um zoê. Você tem que achar que é uma coisa ali, né? É difícil. Então, se você for achar um pininho desse tamanho e o material tá polimerizando, né? A silicona vai endurecer, você não consegue fazer a moldagem, né? Você perder tempo procurando. Você tem um tempo de trabalho
pequeno, né? Então, selecionar o pino e adequar o tamanho do pino. Então, você vai pegar uma broquinha e vai desgastar ele, né? Tanto no tamanho como na altura. Né? Os erros mais frequentes. Pino metálico. Né? Você pegar um clipe para fazer isso aqui. Né? Pino metálico. Então, o que acontece? O pino metálico, muitas vezes, olha lá, a silicona leve não adere a ele. Então, fica um monte de falha. A chance de dar errado é grande. O pino de madeira. Durante anos, a gente usava a cunha de madeira. A cunha, sabe a cunha de madeira que a gente usa na dentística? Tem aquele... Parece um pentinho, não parece? Quando você compra ela vem toda como se fosse um pentinho. Você quebrava aquilo, com um lecronzinho você ia adaptando. Agora, o grande problema da cunha de madeira é que muitas vezes quando você molda, olha aqui, ó, aqui também está um erro, né? O pino é maior do que o preparo, mas ele é de plástico, ele dá aquela vergada dentro, né? Então, ó, mas aqui você percebe que o plástico está encostado na parede do conduto. Ficou pouco material ali. Se isso aqui, ao invés de plástico, for madeira, quando eu verter o gesso, a madeira em contato com o gesso vai absorver, né, a água do gesso. Quando ela absorve a água do gesso, a madeira ganha volume, ela incha. Quando ela incha, ela altera o volume interno do conduto. Então, a fidedignidade da minha moldagem fica prejudicada. Então, aboliu-se o uso do pino de madeira. Ainda que, se você correr o consultório da grande maioria, você vai encontrar muita gente usando a cunha de madeira para fazer essa moldagem. Tá bom? Então, o que a gente preconiza? O pino plástico adaptado ao tamanho do conduto, dos diversos condutos que você vai moldar. Se o pino ficar maior do que o preparo, o que acontece? Quando eu voltar com a moldeira, ele vai dar uma vergada dentro dele, aqui, ó. Aí a moldagem fica, ó, eu tiro da boca desse jeito. Se eu fundir, encerar e fundir esse pino, o pino não entra na boca. O pino não entra na boca. Né? Não colocando o reforço interno do pino, né? Eu posso moldar só com a silicona? Pode. A gente usa broca de lentulo, aquela broca que parece um rabinho de porco, né? Todo enroladinho. Você joga o material lá dentro. Molda muito bem. O pessoal na Unesp, aqui em São José, adora essa técnica do lentulo. Tá? 99% dos casos são feitos com lentulo. Só que, o que acontece? Ó, você joga lá dentro, a silicona molda tudo. Só que na hora que você vai verter o gesso, se o gesso pesar de um lado, não tem a alma lá dentro para dar sustentação para aquilo, o pininho que está lá no meio. Então ele pode tombar para um lado e desviar a luz do conduto. E você perder todo o seu trabalho. Então, na hora de obter o modelo, né, se for vazar, o gesso tem que vir sempre de baixo para cima. Então tem que tomar um cuidado danado na hora de, se fizer pela técnica do lentulo, né, sem a alma, que é sem o pinjete, sem o pino do dentinho, a chance de você tombar isso para um lado ou para o outro aumenta sistematicamente. Né? Olha lá, temos que adaptar o pino plástico, né, ao conduto. Né? Ó, então eu peguei todos os pentes têm o mesmo tamanho. Só que os preparos dos condutos não têm o mesmo tamanho. Eu tenho um dente maior, um dente menor, tal. Então, pego aquilo, ó, e vou gastando para que o pino entre folgado no interior do conduto. Né? Ó, coloco lá dentro. Né? Quando eu coloco lá dentro, parte dele fica para fora. Eu marco mais ou menos a altura da coroa dos dentes laterais. Né? Posso pegar um lapisinho, ó, né, ó, e vou lá e marco, risco ele aqui, ó. Levo lá, risco. E essa parte que está para fora, eu vou cortar até ele ficar no interior. Por quê? Quando eu apertar a minha moldeira, eu não vou estar apertando esse excesso do pino, fazendo que ele vergue dentro do conduto. Tá? Então, eu tenho que adaptar esse pininho plástico ao tamanho do conduto. Agora, pensa comigo, ó, se eu estou moldando esse conduto, esse, tudo junto, né? Eu adapto esse pininho para esse dente aqui. Aí eu pego um pininho branco de novo, adapto para esse dente aqui. Põe em cima da bancada.
Na hora de pegar, cara, você faz confusão. Então, a vantagem de ter o pentinho ou ter pinos de diversas cores, eu falo, ó, eu vou começar com o verde, com o branco, com o vermelho e com o amarelo. Verde, vermelho, branco e amarelo, tá? Então, você cria uma padronização que não, você não vai procurar. Tô no dente tal, é o vermelho, você vai no vermelho, é o branco, você vai no branco. É muito mais fácil para quem está fazendo. Deu para entender isso? Vamos lá. Né? Proporção correta do material, né? E manipulação homogênea. Não pode ficar com esses veios vermelhos aqui, ó, no meio da massa, né? Você põe assim, o tempo de trabalho é curto, a temperatura influi, os dias que estão mais quentes, quem trabalha sem ar-condicionado, né? Acelera o tempo de polimerização da silicona e diminui o tempo de trabalho. Você tem ar-condicionado, maravilha. Você vai ter um padrão mais fácil de você trabalhar. Você não vai sofrer, né, essas reminiscências do dia estar mais quente ou do dia estar mais frio. No inverno, o tempo de trabalho é maior. Agora, no verão, isso fica exprimido se você não tiver o ar-condicionado. Tá? O calcador de endo, ou uma sonda daquela reta, ou o explorador de ponta reta, o que você vai fazer? Ele vai servir para levar o material no interior do conduto. Por quê? Você manipular, né? Você passa o explorador, o calcador de endo, né? Leva o material, a silicona lá dentro, encosta na parede e deixa ele pincelando as paredes para o material ficar lá. Tem aquela seringa, né, que a gente compra para injetar a silicona leve. O grande problema da seringa é que no momento de injetar, você pode aprisionar ar no interior do conduto. E vai formar uma bolha, você vai perder o seu trabalho. Né? Então, tem quem adora usar seringa. Pode usar seringa? Lógico que pode. É uma técnica. Se você pegar a livro, está descrita. Né? Aqui nós estamos falando que é uma técnica que a gente usa, nós professores da Univap usamos essa técnica, por achar ela mais fácil. Agora, eu não me adapto a essa técnica, eu já trabalhei num consultório, vi o outro dentista trabalhando de outra forma, posso fazer? Pode fazer qualquer forma. Didaticamente, a gente está te apresentando uma, tá? Por achar que essa tem resultados bons e é a técnica simples de se fazer. Quando tudo isso que você faz no calor da luta, não é como eu estou contando aqui, né? Você tem todo o tempo do mundo. Você manipulou a silicona, você tem 30, 40 segundos para introduzir tudo na boca do paciente. Primeiro, que o paciente não para, né? O paciente está vivo. Então, o paciente está se mexendo na cadeira. Às vezes, você vai entrar, o paciente fechou a boca. Naquela hora, ele resolveu dar aquela... né? Então, tudo isso faz parte do processo, né? Porque uma coisa é eu contar teoricamente para você como é que é aqui. Só que chega na hora do vamos fazer, todas as intercorrências possíveis podem acontecer. Né? O paciente toca o celular do paciente e vai querer atender. Se vocês atenderam, já deve ter passado pelo... O cara esquece que está no dentista, né? Bom, aí eu pego isso aqui, levo o material e pincelo ele no interior do conduto. Pego o pininho, passo na silicona, levo lá de novo. Quando eu ponho o pino com bisuntado, né, ele todo melecado com a silicona leve, no conduto que já tem silicona, quando eu levo ele em posição, o material começa a extravasar. Eu preencho, né, a silicona pesada que está ali com o resto do material e levo o conjunto da moldeira sobre. Isso. Né? Ó, levo o pino plástico lá dentro, né? Aqui com uma silicona de outra cor, suas paredes empurram o material lateralmente. O pino vai servir de alma. Então ele encosta, ele esparrama, moldando toda a superfície do interior do conduto. Né? Bom, aí eu vou sacar isso, verter o modelo. Então, um modelo vertido aqui com o preparo feito lá, tá? Ó, aqui, né? O que o técnico de laboratório faz? Ele pega um isolante que chama isolite, isolante de cera do gesso, vai isolar toda essa região do modelo.
vai pegar um daqueles gotejadores de cera, né? Vai derretendo cera e vai gotejando cera, ó, no interior do conduto. Ele vai gotejando a cera no interior do conduto, né? Como nós fizemos com o Duralei na modelagem da boca. Agora ele tem um modelo e com a cera ele vai fazer a modelagem do conduto no modelo, em cera. Então ele vai obter um padrão em cera. Eu tenho o pino que está no interior do conduto e tem a porção coronária que é o núcleo propriamente dito. Aqui, ó, ele já viu o término do preparo lá, ele já vai dar uma conformação como se fosse o preparo do dente, né, para facilitar a nossa vida. Tudo isso o protético já vai fazendo no laboratório, ele vai mandar isso aqui pronto para você. Para fazer isso, o que ele faz? Ele põe, né, numa base, para pôr num anel de fundição, né, isso aqui é um spruzinho, né, e a peça tá lá, ó. Tá? Agora, ele põe um anel em cima dessa base, formadura de cadinho, põe o anel e preenche o anel com refratário. Olha lá, tá lá dentro, ele põe um anel na base de formadura de cadinho, manipula, né, o refratário, né, que é esse material que está pondo aqui, não é um gesso, né, é um revestimento, porque você vai ter que levar isso no forno a 1.500, 1.600 graus para derreter essa cera. Né? Quando isso lá dentro, né? Eu peguei, fiz o anel e depois cortei aqui, ó. Isso aqui branco é o revestimento. O núcleo, né? A cera está aqui dentro, ó. O espru está aqui e a base formadora de cadinho, tá? Beleza. Aí levo isso no forno, não no forno, a 1.200, 1.300 graus, vai ganhando. O que acontece com a cera no interior do forno? Ela derrete, ela evapora, a 1.000 graus ela some. E vai ficar todo esse espaço que era ocupado pela cera, um vazio aqui dentro. Aí eu levo numa centrífuga, eu coloco o anel, no cadinho aqui eu ponho a liga metálica que vai ser fundida, com o maçarico eu liquefaço essa liga e solto a centrífuga. Quando a centrífuga gira, né, o material é injetado aqui dentro, o metal é injetado aqui dentro onde estava a cera foi perdida. Né? Espero isso esfriar e tenho o meu material lá dentro. Né? Porque o que acontece? Vocês fazem a moldagem, obtêm o modelo e mandam para o laboratório. E não tem ideia do que acontece no laboratório. Né? Quando deu errado, a culpa é de quem? A culpa é do protético. Né? Não tem um dentista que faz a prótese. Não. Agora, quem contrata o protético? É o dentista. Então, em última análise, a culpa sempre é do dentista. Né? Então, se você não entendeu o que o seu técnico está fazendo, você não vai conseguir valorizar o serviço dele. Se ele está fazendo uma coisa legal ou se ele está fazendo a coisa, né, no tapa. Então, esse é o processo, né? Ele tem que usar uma cera de boa qualidade, ele tem que usar um revestimento de boa qualidade, ele tem que ter um maçarico legal, ele tem que ter uma centrífuga legal. Então, tudo isso tem custo. Então, tem laboratório que cobra 50 conto para fazer um núcleo, tem um laboratório que cobra 200. Ué, mas fazer núcleo não é a mesma coisa? Ué, não. Tecnicamente, os passos são os mesmos, mas a infraestrutura para fazer isso tem custo, tá? Então, não tem jeito de você ter um acabamento mais legal, né? uma coisa de qualidade melhor, com produtos menos... Oi? É bom salientar aí, né, nessa explicação sua, que antes de mandar para o laboratório, você tem que verificar a moldagem, ter certeza absoluta que a sua moldagem está boa e vazar com um bom gesso. Isso, tá certo, né? Aborto protético, né? Tá certo, Jorge, tá certinho. Tá? Tem que salientar isso mesmo. A gente coloca isso exatamente para salientar e valorizar o trabalho do protético. Né? Aquele negócio que dentista e protético brigam eternamente é uma coisa, é uma bobagem. O dentista tem que ter confiança no trabalho, ele está terceirizando. E a responsabilidade da terceirização é do dentista. Então não adianta ele falar que o protético é ruim. Se o protético é ruim, foi ele que contratou. Então o ruim é ele que contratou o protético errado. Então, agora,
O que também acontece, que talvez seja o que o Jorge está falando, é o seguinte: o dentista faz as coisas, pode falar o termo correto, nas coxas. E manda para o protético. Deu errado, não foi ele que fez errado, foi o protético que fez errado. Né? Então, o protético tem critério também. Né? Aqui na faculdade, se você manda para o laboratório, se bem que agora dá uma confusão de laboratório na clínica, que talvez a gente não tenha tanto esse critério valendo. Mas nós tivemos um laboratório, é o Sandro, né, que trabalhava com a gente. Ele olhava para o modelo, se ele achou que o modelo não estava bom, ele devolvia. Mas o protético está devolvendo. Devolveu, molda de novo. O protético não está conseguindo enxergar o término do preparo. Ele vai ter que fazer o bordo daquilo no término, ele não está enxergando, ele está falando para você: eu não consigo trabalhar com o modelo que você me mandou. Aí, se você forçar a barra, você está assumindo a responsabilidade que o cara não vai conseguir fazer aquilo de acordo. Né? Bom, feito isso, olha lá. Depois de esfriado, você vai fazer a desinclusão da peça. O que era cera virou tudo metal. Agora, o protético ainda vai ter que cortar isso aqui e fazer a usinagem dessa peça, o acabamento da peça. E vai mandar em cima do modelo para nós provarmos na boca do paciente. Se todos esses passos foram feitos com critério, né, legal, bacana, todo mundo tomar cuidado no modelo, você chega na boca, veste, né? Ele foi feito para aquilo. Né? Você vai e adapta. Tá? Então, por quê? Porque você moldou bem, você usou material de moldagem bacana, você usou um gesso de qualidade para obter o modelo, na proporção água-pó correta, né? Separou o molde modelo no tempo correto, enviou para o laboratório usou uma cera de qualidade boa, né? Usou uma liga boa, ele tem uma infraestrutura bacana no laboratório dele para fazer aquilo, o trabalho, tudo concorre para dar certo. Agora, você fez a moldagem no tapa, né? Usou uma silicona de quinta, um gesso de quarta, e depois que você quer um trabalho de primeira, não tem jeito, velho. Não tem protético no mundo que faça isso. Não tem. Tá? Então, a despeito dos dentistas culparem os protéticos, né, o protético está lá para nos ajudar. Ele é técnico daquilo. Né? Então, essa briga tem que acabar. Já melhorou muito. 40 anos atrás, quando eu entrei, era uma coisa de maluco. Era uma coisa de... Né? Cadê a minha setinha aqui? Né? Algumas rápidas considerações sobre a cimentação dos núcleos. Nós vamos ter uma aula só de cimentação, que é a próxima. Eu faço a prova clínica, né, que é isso aqui, eu levo em posição, né, a prova clínica disso. Como é que eu sei que o comprimento disso aqui ficou do tamanho que eu quero que eu mudei? Faço uma radiografia. Prova radiográfica. Né? Tá faltando chegar. Se eu puser um pouquinho de silicona e levar, volta, vai comprimir aquele região, posso fazer pequenos nichos. O protético usinou essa peça. Ele pode ter deixado uma rebarbinha, alguma coisa que esteja tocando na parede do dente. Né? E depois a cimentação com fosfato de zinco. Né? E depois dele cimentado, eu tenho que lembrar que o cimento fosfato de zinco tem um tempo de presa inicial de 12 minutos. Mas o tempo final de presa do cimento fosfato de zinco é de 36 horas. Então, o cara cimentou, deu 12 minutos, ele tirou o excesso, ele já vem com a broca. O cimento não está duro lá dentro ainda. Você vai bater em cima do cimento que ele não curou ainda, ele não cristalizou ainda. Aí solta o pino, que foi o protético que fez errado. Né? Então, cimentou o núcleo, só depois de 36 horas da cimentação que você vai poder fazer o retoque do preparo para vir no coping, né? E a coroa em cima. Tá? Mas vocês vão ter uma aula só de cimentação. Beleza? Pessoal, hoje era isso que a gente tinha para conversar, tá? Um bom final de semana para vocês. E alguma dúvida que vocês tiverem, estão às ordens. Tá certo, professor. Obrigada. Beijão pra você. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Até mais.